Olá, meus irmãos, paz e graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Queridos, graças a Deus, estamos com saúde, estamos felizes. Lembrando aos irmãos que aqui em Minas Gerais ainda estamos, aqui principalmente nossa cidade, em Lafayette, ainda estamos no estado de quarentena, dado a esse negócio aí da Covid-19. Então, ainda estamos fazendo essas lives aqui aos domingos. Meus queridos, antes de começarmos, eu quero aí falar com você que não é da nossa igreja e você, porventura, a sua igreja tenha o hábito de ter escola bíblica dominical. Nós temos nossas próprias lições de escola bíblica dominical. Está aqui o caminho do discípulo, estou apresentando a vocês. Tem uma infinidade de lições, irmãos. O Evangelho Radical, lições bíblicas também. Tem a nossa linha de jovem, um jovem cristão e os desafios cotidianos. É uma lição muito boa também. Essa daqui é nova, vai ser agora nesse próximo trimestre que vai começar ela. Tem também a outra que não está por aqui, está lá atrás. Tem essa daqui que nós estamos estudando ela neste exato momento nós estamos estudando essa lição aqui. Ouça o que o Espírito quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma lição muito boa mesmo, muito prática sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E vai vir aí agora um lançamento nosso no próximo trimestre, que é o perfil da família cristã. Então, vai ser uma lição aí muito confrontadora. Nessa lição aqui nós estamos falando sobre o malefício da psicologia também na família cristã. Psicologia não é amiga da Bíblia, é uma inimiga das Escrituras Sagradas. Não é que seja uma ciência. A psicologia é inimiga mortal da Bíblia Sagrada, da suficiência de Cristo, irmãos. E tem também o nosso livro, O Perfil do Cristão, uma análise excêntrica sobre Mateus capítulo 5. Aí, esse livro de quase 300 páginas, muito bom. Se você quiser adquirir nossas obras, você sabe como fazer. Acesse o nosso site, pede o nosso catálogo e eu mando para você. Aí, prdanielnascimentooficial@gmail.com. Dito isto, irmãos, eu quero ler com vocês o livro dos Salmos. Eu vou falar com você nessa noite sobre uma questão que está mas há muito mesmo esquecida. E chama-se, nós estamos falando sobre apostasia, e temos que dar uma pausa agora, nesse exato momento, para falar sobre a doutrina que foi esquecida, que é a doutrina do arrependimento. Isso acabou, ninguém ouve mais falar em doutrina do arrependimento. E eu quero falar com você um pouco nessa noite sobre essa doutrina, a doutrina do arrependimento. Vamos ler o livro dos Salmos, 56, o verso 8. Salmo 56, verso 8 diz assim: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre isso. A doutrina do arrependimento. Estamos em pleno ano de 2020. A palavra de ordem é avivamento. Nunca se falou tanto em avivamento como hoje em dia. Uma outra palavra de ordem é a palavra reforma. Nunca se falou tanto sobre reforma como hoje. E a outra palavra de ordem, é bem verdade, chama-se Pentecoste. Irmãos, nós estamos saturados de ouvir essas palavras: avivamento, reforma, Pentecoste. Nós estamos saturadíssimos de ouvir isso. Porém, a palavra que se esqueceram, a palavra esquecida chama-se arrependimento.
Todos querem avivamento. Todos querem ser reformados. E todos querem um certo grau de Pentecoste na vida deles. Mas poucos são os que entram pelos caminhos estreitos, pelos caminhos árduos do arrependimento. Poucas são as pessoas que ousam a entrarem pelo caminho do arrependimento. Eles querem, como eu falei certa feita em um livro meu chamado O Poder e o Propósito do Pentecoste. Lá eu digo que eles querem o Pentecoste, mas não querem o Calvário. Eles querem as benécias do cristianismo, mas não querem o sofrimento do arrependimento. Eles querem passar por caminhos largos que simplesmente se diga eu sou cristão e eu tenho a alegria do Pentecoste, eu sou reformado, eu sou um crente avivado, mas sem arrependimento. Tem uma coisa muito errada na sua confissão de fé. Algo de muito maligno está acontecendo no nosso meio e nós não estamos percebendo. Como disse Jeremias no livro de Lamentações, caiu a coroa da nossa cabeça e nós não percebemos. Caiu a coroa da nossa cabeça e nós não fomos salvos. O que está acontecendo, irmãos? Pois não existe conversão sem arrependimento. Você pode dizer a todos por aí que você é convertido, que você é isso e aquilo outro, mas o que vai determinar se você é convertido ou não é o grau de arrependimento que você carrega dentro de você. Não há outro jeito de você dizer que é crente. Veja bem o que estou falando em Atos, capítulo 3, e o versículo 19. Diz assim, no discurso de Pedro, na pregação de Pedro, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Arrependa-se e converta-se. Não dá para ser simplesmente converta-se sem arrepender-se. Nós estamos vendo pessoas hoje que dizem ser convertidas, mas ele mantém um relacionamento estreito. Eles dizem que são convertidas, mas mantêm um relacionamento íntimo, um relacionamento não só amigável, mas um relacionamento marital, um relacionamento, aquele negócio, um relacionamento louco, desenfreado, apaixonado com o seu pecado. E sinceramente, irmãos, não existe conversão sem arrependimento. Para seguirmos bem, devemos primeiro falar sobre o falso arrependimento. As pessoas buscam e dizem, pastor, eu sou uma pessoa arrependida, eu tenho arrependimento. E eu aconselho você, depois da Bíblia, ler um livro, eu acho que é do Thomas Watson, que chama-se A Doutrina do Arrependimento, que é o título dessa pregação. Para seguirmos bem, devemos primeiro falar sobre o falso arrependimento. Agostinho disse, o arrependimento condena muitos. Veja que frase. Agostinho disse, o arrependimento condena muitos. Ele se referia ao falso arrependimento. A pessoa que se ilude com uma imitação de arrependimento. Meus irmãos, não me levem a mal, em nome de Jesus. Mas grande parte da cristandade de hoje que estão trafegando dentro das igrejas, que estão trafegando dentro dos corredores dos templos, grande parte desse pessoal nunca conheceram o que de fato é um arrependimento. Eles vivem falando uma coisa e outra aqui e outra ali, mas não sabem, porque nunca tiveram contato diretamente com esta matéria chamada de arrependimento. Devemos observar a primeira coisa sobre o falso arrependimento. A primeira imitação do arrependimento é o medo da lei.
Um homem pode, depois de permanecer muitos anos no pecado, ter um contato com a lei de Deus e assim perceber o risco que ele está correndo. Então ele se enche de angústia e de desespero. Por quê? Porque a lei de Deus, ela vai fazer isso primeiro na gente. Essa é a ação primária da lei. Ela vai dizer a você, você não é capaz, você não vai conseguir se converter sozinho. Porque você tem que cumprir todo o requisito da lei, e homem nenhum consegue isso. Então esse homem, quando tem um contato com a lei de Deus, ele fica apavorado, ele fica desesperado, ele fica angustiado, mas ele não sabe como irá sair dali. Mas não demora muito, e esta tempestade de consciência é soprada para longe dele. E desta forma o pobre infeliz pensará que é um verdadeiro penitente, pois sentiu em algum tempo a amargura pelo seu pecado. Ele pode sentir em algum tempo da vida dele aquele amargor pelo seu pecado, aquela amargura, porque a lei chocou, a lei de Deus o chocou, a lei de Deus o feriu, mas ele simplesmente não passou disso. Isso é um falso arrependimento. Porém, isso não é arrependimento. Judas, Acabe e outros seres da Bíblia tiveram alguma inquietação mental sobre o seu pecado. Observe, Judas era desde o princípio um homem cheio de avareza, cheio de dureza de coração, mas em algum tempo ele seguiu Jesus. Em algum tempo ele quis ser um discípulo. Acabe a mesma coisa. Uma pessoa pode ter o terror pelo pecado sem mudança do coração. E, meus queridos, não é isso que estamos vendo hoje em dia. Pessoas que dizem que são contra o pecado, que são apavoradas contra o pecado, mas os seus corações são resolutos, seus corações não têm mudança, sua vida não tem mudança nenhuma. Ele simplesmente diz que, me perdoe, que não concorda com o pecado, que não concorda com isso, mas faz práticas piores do que aquelas que eles estão julgando. A primeira imitação do pecado é o medo da lei. A primeira imitação do arrependimento, me perdoe. A primeira imitação do arrependimento é o medo da lei. A segunda imitação é a resolução contra o pecado. Uma pessoa pode dispor-se a fazer novos votos e mesmo assim não ser um penitente. Vamos dar uma olhada. Eu vou repetir para você. Uma outra imitação é a resolução contra o pecado. Uma pessoa pode dispor-se a fazer novos votos e mesmo assim não ser um penitente. Vamos ler a nossa Bíblia em Jeremias. Abra sua Bíblia comigo, você que está com ela aí do outro lado. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Vamos ver. Jeremias, capítulo 2 e o verso 20. Diz assim: há muito quebraste o teu jugo e rompeste as tuas ataduras. Dissestes: não te servirei. Contudo, em um todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, tu te deitas e te prostitui. Jesus está falando sobre o cenário, o panorama espiritual de Israel e de como eles mostravam certa resolução, como eles eram resolutos ao pecado de idolatria, mas simplesmente diziam: nós vamos fazer novos votos, nós não vamos mais quebrá-los. E daqui a pouco eles estavam quebrando esse voto de novo. Aqui há a resolução, mas veja o que segue no texto. Continue lendo o texto para você ver. A resolução contra o pecado não pode surgir por muitas formas dentro de você. A resolução sobre o seu pecado pode surgir de muitas maneiras aí dentro de você. Você pode simplesmente dizer: pastor, a partir de hoje eu irei fazer um voto com Deus.
Não pecarei mais nesse tipo de pecado. E olha bem, irmãos, quando é daqui a pouco você está lá fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. A resolução contra o pecado pode surgir de uma situação extrema. Não porque o pecado é grave, mas porque é doloroso. Esta resolução irá desvanecer daqui a pouco. Um outro ponto sobre a resolução do pecado é que o pecado pode ser, você pode tentar fazer um voto ou tentar se arrepender do medo do futuro, a apreciação, a apreensão causada pelo medo da morte ou do inferno. Muitas pessoas, em meio de morte, afirmam e fazem votos que, quando saírem dali, viverão uma vida justa diante de Deus, mas quando levantam-se do leito, veem que o pecado os domina do mesmo jeito de antes. Quantas vezes você, eu ou pessoas que nós conhecemos fizeram votos a Deus e quando estavam em um determinado lugar ou em uma determinada situação que não tinha saída, que não tinham como sair daquilo, você fez votos a Deus, você lutou contra isso, disse a Deus que nunca mais iria fazer isso que estava fazendo, disse a Deus que iria se entregar a vida na mão dele, disse tudo isso, relutou contra o pecado, mas só foi um resoluto. Por quê? Porque quando você saiu dessa situação, você continuou do mesmo jeito. As pessoas podem ir para a igreja e dizer, eu agora lutei contra o meu pecado, eu agora lutei, fiz um voto com o meu Deus, e agora eu tenho aqui essa primazia de estar na igreja, porque eu fiz um voto, eu estou lutando contra isso e aquilo outro, mas a sua vida continua do mesmo jeito, porque não houve um arrependimento genuíno aí. Pense bem, irmãos. Um pecador, pense bem comigo. Um pecador que está no leito de morte. Que votos não fará um pecador moribundo, sabendo que está prestes a morrer, a se encontrar com o juiz do universo? Saiba disso, que uma resolução, numa tempestade, uma resolução vem em uma tempestade e morre com a calmaria. Toda vez que você tomar uma resolução contra o pecado, porque está passando momentos dificílimos na sua vida, quando aqueles momentos difíceis acabar, a sua conversão vai acabar junto com ele. Porque conversão está muito longe disso. A conversão está muito longe disso aqui. Um terceiro ponto sobre imitação à conversão. A terceira imitação do arrependimento é o abandono de muitas formas do pecado. Eu, particularmente, irmão, conheço muita gente que ele abandonou certas formas de pecado, mas continua com outras práticas pecaminosas. Devemos, em primeiro plano, falar o que é de fato um grande feito, que já é um grande fato, um grande feito o homem abandonar um pecado. Pois um pecado é tão valorizado pelo homem que ele prefere perder a esposa e o filho, mas não larga a luxúria. Um homem pode abandonar os pecados e manter outros, como Herodes, que reformou muitas coisas erradas, mas não conseguiu largar o incesto, pois mantinha relações sexuais com a esposa do seu irmão. Herodes, o Grande, para a gente ter uma ideia, foi aquele que reconstruiu o templo de Salomão, reativou a adoração, mas não conseguiu ser um adorador. Ele reativou o culto, ele deu tudo para o templo, fez tudo direitinho, mas não conseguiu largar a cunhada dele. Então a questão que fica aqui, meu irmão, é: um velho pecado pode ser abandonado para dar lugar a outro pecado.
É como se você mandasse embora um empregado e rapidamente contratasse outro. Uma pessoa pode largar a droga e ficar preso na pornografia. Ora, pois, quantas pessoas eu já atendi assim? Ele largou as drogas, pastor. Só tem um problema que não é tão problemático assim agora para ele, é que ele está viciado em pornografia, irmãos. Pornografia e droga é o mesmo pecado, vai tudo para o mesmo inferno. Largou a droga, pastor, mas não consegue largar no final de semana a latinha de cerveja na mão dele. Não, você apenas trocou o compartimento. Você apenas trocou o pecado. Você tirou um velho e colocou um novo. Apenas isso. Uma pessoa pode largar a droga, como falamos, e não largar a pornografia. Uma mulher pode largar a prostituição e ficar presa no pecado da ira, da inveja e entre outras formas desse pecado. Mas eles vão dizer, nós precisamos e queremos continuar assim. Um pecado pode ser abandonado, mas por outros motivos de prudência. A pessoa pode abandonar um pecado mais por motivo de prudência ou do que pela força da graça. Um homem pode perceber que este ou aquele pecado, que mesmo lhe dando prazer, pode ser que ele não pode ser que ele não comova os seus instintos e assim por diante. Um homem pode ter prazer em um pecado, mas mesmo assim, por motivo de prudência, a sua própria saúde, como uma pessoa quando está fumando muito, que o médico diz a ele assim, agora ou você para ou você morre, e ele para de fumar rapidamente por causa disso. Não quer dizer que a graça o encontrou. Esqueça isso. Ah, pastor, eu parei de fumar e de beber, porque se eu não parasse eu iria morrer. E por isso eu vim para a igreja, porque a única coisa que me impedia de estar aqui era o cigarro. Não era, não. Existem pecados aí que você comete que o cigarro é simplesmente o assovio, irmão. Não que ele não seja pecado, porque é. Não que a bebida alcoólica não seja pecado, porque é. A questão que fica aqui é porque é que você mudou um pecado por outro e está achando que está convertido por causa disso. A pessoa pode largar um pecado porque prejudicará a sua saúde, acabará com seus créditos, arruinará a sua pessoa. Daí, por motivos de prudência e não por motivos de graça, esse indivíduo pode abandonar alguns pecados, mas não todos. Pense bem nisso. A natureza do verdadeiro arrependimento é o que nós vamos falar agora, desse exato momento para frente. Se nós não terminarmos domingo aqui, irmãos, hoje, nós terminaremos no próximo domingo com certeza. Mas vamos tentar terminar hoje. Vamos falar agora sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Uma das coisas que a natureza do verdadeiro arrependimento vai buscar é uma visão do pecado. Vou repetir para você. A natureza do verdadeiro arrependimento. Primeiro, uma visão holística sobre o pecado, uma visão completa sobre o pecado. 2, tristeza sobre o pecado. 3, confissão do pecado. 4, vergonha pelo pecado. 5, ódio pelo pecado. E o 6, o abandono do pecado. Sem qualquer desses ingredientes, o remédio perde o seu efeito. Tem que ser esses ingredientes aqui. E eu quero ler com você ainda o livro do profeta Isaías para falar sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Isaías, capítulo 6 e o versículo 5 diz assim: Então disse eu,
Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pense bem nisso. O primeiro remédio para se tratar o pecado e ter a verdadeira natureza do arrependimento é a visão do pecado. O primeiro remédio contra o pecado é obter o colírio medicinal de Cristo. Ele abrirá os seus olhos para que você veja de fato o seu pecado. Não adianta você querer ver o seu próprio pecado, porque você vai fazer como os falsos arrependimentos que nós falamos aqui agora há pouco. A maioria da cristandade, irmão, está tendo um arrependimento por conta própria. Eles não têm uma visão sobre o pecado. Eles têm uma visão sobre o que eles acham que é pecado. Perceba bem uma coisa. O primeiro remédio contra o pecado é obter o colírio medicinal de Cristo. Ele abrirá os seus olhos para que você veja de fato o seu pecado. Vamos ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o verso 18. Vamos dar uma olhada lá, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. O versículo é o verso 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas o converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. O primeiro ato de Deus na criação foi justamente criar a luz. O primeiro fator que caracteriza o penitente é a iluminação. Agora sois luz do Senhor, como está escrito em Efésios capítulo 5, verso 8. O que está cobrindo o seu rosto deformado? Que tipo de véu você está usando para cobrir o seu pecado? Será que é o verniz da religiosidade? Será que é o verniz de simplesmente dizer, olha, eu vou às igrejas ao domingo, eu vou nas igrejas domingo pela manhã, eu vou na missa, eu vou na igreja reformada, eu vou na igreja pentecostal, sei lá onde você quiser ir, mas você pode estar indo nesses lugares e a sua vida está sendo conduzida para o inferno do mesmo jeito. Não porque você está indo, mas porque você está indo pelos motivos totalmente errados e não porque arrependeu-se. Tenha uma visão do seu pecado. Saiba quem você é diante de Deus. Você não passa de um verme. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas eu fico com muito medo na sala de aula, quando eu estou dando aula de teologia, que eu comparo o ser humano com um porco. Eu fico com medo danado do porco me processar. Porque o nosso coração é perverso. Nosso coração é egoísta. Nosso coração não tem nada de humanidade dentro dele. Nosso coração não tem nada de humano nele. Somos animais terríveis. E se Cristo não conferir em nós uma visão do nosso pecado, nós estamos perdidos. O segundo ponto é a tristeza pelo pecado. Salmo 38. Vamos ler a Bíblia. Salmo 38. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, por favor. Salmos 38. Veja o que o salmista escreveu
Salmo 38, verso 18. Diz assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Quantas pessoas, irmãos, falam do seu pecado como se isso fosse uma coisa boa? Quantas pessoas falam do seu pecado como se isso fosse uma coisa que eles até gravam DVDs sobre quando eles eram pecadores e fazem coisas grandiosas com isso? Quantas pessoas têm no seu pecado ainda um afago, um afã de querer se mostrar? Não, o seu pecado não é para você gravar DVD sobre a porcaria que você era. O seu pecado é simplesmente para você ter tristeza de quem você era. É isso que tem que acontecer. A palavra hebraica para estar triste significa ter uma alma crucificada. Nós precisamos sentir a agonia na nossa alma. Não existe mais se. Aliás, me perdoe, não existe mais se pegar na cruz e matar o seu pecado. Não existe mais jejuns para destruir o pecado. Nós esquecemos de tudo isso. Ninguém quer mais morrer na cruz de Cristo. Eles querem, me perdoe, que Cristo dê uma vida a eles, mas que a vida velha deles continue do mesmo jeito. Isso não é cristianismo, irmão. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o seu estilo de vida pecaminoso que quer ter usufruir de alguma benécia do cristianismo, que você não vai conseguir unir as duas coisas. O coração contrito é muito diferente disso. Ele tem tristeza pelo seu pecado. Ele se entristece sobre o pecado que ele cometeu. Nós precisamos deixar com que o pecado morra. O pecado nosso só é resoluto dentro de nós porque nós nutrimos ele, nós alimentamos ele. No livro de Jó, Jó diz que o homem bebe iniquidade como bebe água. Nós amamos pecar, nós gostamos do nosso pecado, não queremos que ele morra. Essa é a grande realidade nossa. Nós precisamos deixar com que o pecado morra. O pecado deve nos causar tristeza, mas a nossa tristeza matará o pecado. A mulher estava por trás, aos pés dele, e chorava, como está em Lucas capítulo 7, versículo 38. Esta tristeza não é simplesmente o ato de ficar chateado quando peca. Tem gente que fica chateado. Ah, meu Deus, errei de novo. Ó. Mas a chateação dele passa, quando ele dá 2 passos para frente. A tristeza que falo é uma agonia de alma, como está no Salmo 51, verso 17. É rasgar o coração, como está em Joel, capítulo 2, versículo 13. Vá anotando. É bater na coxa, como está em Jeremias 31, 19. Bater no peito, como está em Lucas 18, 13. É vestir pano de saco, como está em Isaías 22, 12. Estas expressões são, na verdade, sinais de tristeza. Quando você está triste, irmão, sobre alguma coisa, vai embora o seu paladar, vai embora a sua vontade de comer, vai embora a sua vontade de viver. Por quê? Porque você sabe que pecou contra quem você não deveria pecar. O seu pecado é uma afronta, não é o próximo, não é a sua esposa, não é o seu esposo. O seu pecado é uma afronta diretamente contra a santidade do Deus Altíssimo. Mas você não tem noção disso. E por que você não tem noção disso? Porque você não quer ter. Esta tristeza sobre o pecado consiste em considerar Cristo precioso. Oh, quão grande e desejável é o nosso Salvador para uma alma em turbulência. Quando você peca, se você se entristece porque pecou. Quando você peca, se você se entristece porque pecou.
É porque Cristo é precioso demais para você. Sabe por que a maioria da cristandade não chora, não geme sobre o seu pecado mais? Porque Cristo não é precioso para eles. Eles largam Cristo por qualquer negócio. Na verdade, a maioria deles nunca tiveram Cristo com eles. Eles têm uma religião, têm uma igreja, alguma outra coisa desse tipo, mas Cristo não. Enquanto o coração não estiver compungido, entristecido pelo pecado, ele não está apto para Cristo. Esta tristeza consiste em eliminar o pecado. O pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. As lágrimas de um coração, veja bem, o pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. As lágrimas de um coração arrependido matará a lepra do pecado. Não é chorar de remorsos, pois Judas chorou por remorso e se matou. É chorar como Pedro, que mesmo tendo negado, envergonhou-se pelo seu pecado. Perceba, Judas chora de remorso e Judas vai se matar. Pedro chora de arrependimento e espera 3 dias, porque Jesus está voltando. O remorso é um sentimento que faz você se desesperar porque cometeu aquele pecado específico. Ao passo que o arrependimento te fará se entristecer por todos eles, por todos os pecados, enquanto não abrirmos uma guerra velada contra o pecado, não poderemos largar ele. Irmãos, você está caindo, não é em um pecado só, são em vários. A sua vida está afundada em pecado, simplesmente porque você não abriu uma guerra contra o pecado. A maioria de nós acalentamos o nosso pecado. Gostamos dele, flertamos com ele, nos deitamos com ele, gostamos, é uma coisa meio que chegar em orgasmo com ele, nós gostamos disso, irmãos. Seja sincero com você mesmo nesta noite. Quantas vezes você abriu guerra contra o pecado? Você consegue abrir guerra contra demônios, não é? Os picaretas da batalha espiritual te vendem pacotes e mais pacotes para você ir nessa viagem, nesse tour herético de uma guerra contra os demônios, contra isso ou aquilo outro. Não que você não tenha que guerrear contra os demônios, estou falando do tour do pessoal da batalha espiritual. Te vende esse tour fantástico, esse êxtase religioso que eles te vendem, e você entra numa onda e você vai nessa, porque você acha mesmo que está lutando contra o pecado, que está lutando contra o diabo, e quando o seu pecado está te corroendo, está te matando, está minando você, está enferrujando você, jogou você no chão e você nem percebeu. Satanás quer mesmo que você levante bandeira de lutar contra ele e deixe de lutar contra o seu pecado. Porque não é o diabo que vai levar você para o inferno. É o seu pecado que vai te colocar lá. Não esqueça disso. E o C. Esta tristeza consiste em A. Considerar Cristo precioso. B. Eliminar o pecado. E C. Abrir caminho para a firme consolação. Como está no livro do Salmo 126, verso 5. Vamos dar uma olhada. Salmo 126, verso 5. Abrir caminho para uma consolação. Abrir caminho para a firme consolação. Salmo 126. Vamos ver. Verso 5. Diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Não será uma tarefa fácil, irmão, pois exige de nós choro, esforço e trabalho. Exige de nós abrir um caminho para a firme consolação.
sobre o nosso pecado, exigirá de nós o choro, o esforço e um trabalho árduo, um trabalho pesado. Trabalho diário, ou seja, semear. O arrependimento rompe o abscesso do pecado. E depois a alma fica em paz. Mas nem toda tristeza, como já falamos, são de fato genuína. Paulo fala-nos de uma tristeza segundo Deus. Como está em 2 Coríntios 7:9, a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é interior. Ela é interior em dois aspectos. É uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas é uma tristeza de rosto, como está em Mateus capítulo 6, versículo 16. Lembra-se que o Senhor disse que os fariseus, quando jejuavam, saíam com seu rosto contristados, saíam com seu rosto meio triste, cadavélico, esmurecido, tal. Jesus disse, olha, essa tristeza não tem nada demais. Eles fazem caras azedas, mas não passa disso, só isso aí. Você pode estar chateado, irmão, com o seu pecado, mas não arrependido. Pois um arrependimento genuíno. A tristeza consiste nisso. A tristeza segundo Deus é uma tristeza de coração. O arrependimento de Acabe foi uma exibição. Ele rasgou as suas vestes, mas não rasgou o seu coração, como está em 1 de Reis, capítulo 21, versículo 27. Lembra disso? Acabe vai lá, rasga as suas vestes como sinal de arrependimento, mas não passou simplesmente da veste. Ele continuou na sua vida horrível de pecado. A tristeza, segundo Deus, não é coisa de epiderme, não é coisa de pele, não é coisa que você diz, olha, estou todo arrepiado enquanto ele fala, não é nada disso. Ela é profunda como uma veia que conduz o seu sangue interinamente ao coração e chora pelo pecado. Ela é interna, ela corrói você. O arrependimento, segundo Deus, vai mostrar a você, quem é o seu pecado e quem é Deus e o que você deve fazer logo na sequência disso. Confundiram-se em seus corações, como está em Atos capítulo 2, versículo 37. Assim como o coração toma parte no coração arrependido, também deve acontecer lá. Assim como o arrependimento vai ter que tomar parte no coração, vai ter que ser primeiro interno, irmão. Não é uma obra de fora para dentro, é uma obra de dentro para fora. É uma tristeza pelo pecado no coração, em sua primeira eclosão e surgimento. Paulo sentiu o peso do pecado em seus membros, como está em Romanos capítulo 7, versículo 23. O pecado é antagônico a Cristo. E é justamente o que Deus irá fazer com que o nosso coração se amargure pelo seu pecado. O seu coração, Cristo, irá fazer isso em você. Se você for um genuíno crente, se você for uma pessoa que Cristo de fato chamou para a salvação, Ele vai entristecer você pelo seu pecado. Se você está pecando, irmãos, se você nunca se entristeceu pela sua vida, ao ponto de dizer, meu Deus, que tipo de pessoa eu sou. Se entristeceu e mudou. Isso não aconteceu com você. Se isso não aconteceu com você, provavelmente Cristo não passou nem na porta da sua casa. Tomara ver na porta do seu coração. A tristeza, segundo Deus, é sincera. A tristeza vem ao coração do crente porque ele ofendeu ao Deus eterno e não por medo de punição. A lei de Deus é infringida. Seu amor está sofrendo abusos. Isso deveria mover a alma do crente a chorar.
Um homem pode ficar triste e, contudo, não se arrepender. Como um ladrão que foi pego, ele está triste não porque roubou, mas sim porque foi pego. Não é de punição ou da espada que o cristão deve ter medo. Ele chora porque pecou contra o seu Deus, como está no Salmo 51, verso 3 e 4. O salmista Davi disse: pequei, somente contra ti pequei. A tristeza, segundo Deus, irmãos, é permanente. Não são umas poucas lágrimas derramadas no choro da paixão que vão fazer a mudança. Alguns caem em lágrimas ao ouvirem um sermão, mas em como uma chuva no tempo das águas, ela passa rapidinho, passa rapidamente. Tem pessoas que vão na igreja e eles choram quando ouvem um sermão, eles vibram, choram, tudo, mas quando saem dali, a vida continua a mesma de sempre, porque o arrependimento não foi segundo Deus, porque o arrependimento segundo Deus é um arrependimento permanente. Você se arrepende todo dia, toda hora você está arrependido, porque sabe quem anda com você é o Cristo de Deus, então você vai procurar não fazer nada contra a santidade do Cristo de Deus, porque você o ama. A tristeza, segundo Deus, é habitual. Ela é constante. Ela não é como uma vacina que nunca mais precisa tomar. Eu vou dizer de novo a você. A tristeza, segundo Deus, é habitual. Ela é constante. Ela não é como uma vacina que você toma e nunca mais vai precisar tomar. Protestantes carnais, alheios à tristeza, segundo Deus. Eles não suportam pensamentos sérios, nem gostam de afligir suas cabeças pensando no seu pecado. Eles preferem dizer, não, isso está jogado na cruz de Cristo, e nunca mais eu irei pensar sobre isso. Você deve pensar, querido, porque você está caindo nele toda hora. Porque a sua natureza é pecaminosa. E se você não abrir uma frente de batalha contra o seu pecado, você está perdido. Terceiro ponto que eu quero falar com você sobre a natureza do verdadeiro arrependimento é a confissão pelo pecado. A confissão deve ser voluntária. A confissão deve ser voluntária. A confissão não vem debaixo de torturas. A confissão não vem debaixo de torturas. A confissão tem que chorar, tem que jorrar livremente. Quando o pródigo se viu desejando comer as bolotas dos porcos, ele olhou para o céu e pôde confessar o seu pecado, como está em Lucas 15, 18. Ele se acusou. Pequei contra o céu perante ti. Não foram os outros que pecaram contra o céu. Ele primeiro reconhece que o seu pecado é contra Deus. É preciso, irmãos, que a confissão seja feita com compulsão e não simplesmente com uma questão de epiderme. É preciso que haja compulsão à confissão. É preciso que o coração se sinta mal. É preciso que a confissão nos afete. Quando Davi se confessou, a sua alma sofreu o peso do grande fardo pelo pecado, como está no Salmo 38, verso 4. Sua alma sofreu o grande peso. Uma coisa é confessar pecados, a outra é sentir o pecado que você está confessando. Você pode confessar pecados que você nem sabe que existem. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você sentir ele. Outra coisa é você sentir a miséria do seu pecado, aonde ele está te levando, para onde ele vai te levar na eternidade. A questão aqui é essa, querida, aonde esse pecado irá te levar. 1.3, confissão pelo pecado. 1, a confissão deve ser voluntária. 2, é preciso que a confissão seja feita com compulsão. E 3, para nós acabarmos, é preciso que a confissão seja sincera.
O nosso coração precisa ir junto com a nossa confissão. O hipócrita confessa seu pecado, mas gosta dele. Tem gente que diz, eu sei que sou pecador. Já conviveu com pessoas assim? Mas ela continua fazendo a mesma coisa. Isso não é uma confissão sincera, isso é uma confissão hipócrita. Um hipócrita pode confessar o seu pecado, mas gostar dele. Há quem confesse seus pecados orgulhosos de suas cobiças, mas suas línguas saboreiam o pecado como se fosse um favo de mel. Tem gente, irmão, que vai confessar o pecado, mas simplesmente vai falar dele. Eu quero deixar uma palavra com você nessa noite. Arrependa-se do seu pecado. Busque em Deus uma saída para ele. Cristo, e somente Cristo. Não se fie em palavras vãs de gente que vão dizer, olha, faça isso que vai purgar o seu pecado aqui ou ali, compre um envelope da luta contra o pecado, compre um feijão mágico ou qualquer outra patifaria dessa, não faça isso. Arrependa-se hoje. É a sua alma que está em jogo. É a sua alma que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. É a sua eternidade que está em jogo. Volte-se para Cristo nessa noite. Eu quero orar com você. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai de amor, nos faça pessoas arrependidas, Senhor. Nos faça pessoas, Senhor, que vão te buscar. Nos faça pessoas, Senhor, que vão ter o coração contrito, Senhor, contigo. A contrição pelo pecado, Pai. Nós precisamos ter, Senhor. Nós precisamos saber, Senhor, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E sobre o que não temeremos, Senhor. Pai de amor, dai-nos o sentimento que o Senhor deu a Isaías, Senhor, ao profeta Isaías, quando encontrou-se com o Senhor. E disse, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito num povo de lábios impuros. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo. É o que te pedimos nessa noite, na autoridade que há no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Queridos, nós estamos chegando mais uma vez ao nosso final. Se você quiser participar de algum culto na nossa igreja, vocês que estão aqui na nossa região, nossa igreja fica aqui na rua Lei Benítez dos Anjos, número 526, no bairro de Santa Matilde, em Conselheiro Lafayette, aqui em Minas Gerais. Se quiser fazer parte da nossa igreja, quiser fazer uma visita e não sabe como, nos procure, em nome de Jesus. Agradecendo aí ao nosso irmão Jorge aqui, Jorge Honório, outros irmãos aí também, junto, essa boinazinha aqui, esse cap aqui, bonitinho, foi ele que me deu de presente. Se ele estiver na live aí, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês, meus irmãos também de Barbacena, nosso Deus eterno. Meus irmãos aqui da nossa igreja, Palavra da Cruz, nossos irmãos que estão em Santa Catarina, Ouro Branco. Tem muita gente aí, irmãos, que nos acompanha fora aqui do YouTube. Nós não temos nenhuma outra rede social, Facebook, nada disso, somente o WhatsApp e o YouTube. Então tem muita gente que nos segue. Nós estamos abrindo também uma escola agora, vai começar, acredito que dia 20, a nossa escola sobre maturidade espiritual. Se você quiser fazer parte dela também, são 6 matérias, 6 meses nós vamos estar estudando sobre maturidade espiritual. Entra aí no nosso e-mail, prdanielnascimento@gmail.com. Tá? Meus irmãos, fiquem na paz. Meus irmãos da igreja aqui, pertinho de mim, aqui da nossa igreja Reformada Palavra da Cruz, vocês sabem o amor que eu tenho por vocês.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua semana. Tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus.